Dona Augusta nunca foi uma mulher fraca. Aos 76 anos, com a coluna levemente curvada pelo tempo e os fios totalmente brancos presos em um coque baixo, ainda caminhava pelos corredores daquele apartamento luxuoso nos Jardins, com a dignidade de quem sobreviveu a uma vida inteira de batalhas silenciosas. Mas, nos últimos dias, algo estranho havia se instalado dentro dela. Não era apenas cansaço, não era apenas idade, era uma dor diferente, profunda, pontuda, como se pequenos choques passassem pela sua cabeça de dentro para fora. Ela fechou os olhos por um instante, segurando o batente da porta do quarto. "De novo, meu Deus", sussurrou. Seu couro cabeludo parecia arder em alguns pontos específicos. Quando tocava, sentia pequenas pontadas, como picadas de agulha. Porém, quando passava os dedos pelos fios espessos, nada encontrava. Nenhuma ferida, nenhum sinal evidente. Só a dor, sempre ali, presente, incomodando, crescendo em silêncio. Do outro lado do apartamento, a televisão permanecia ligada, exibindo um programa qualquer que Dona Augusta nem conseguia entender. O som distante ecoava misturado ao barulho leve dos passos apressados de Renata pela cozinha. Renata, a esposa de seu filho. Alta, elegante, sempre impecável, com o cabelo escuro perfeitamente alinhado e um olhar que nunca revelava o que realmente pensava. Desde que havia se casado com Henrique, 3 anos antes, a casa perdera uma parte do calor. O riso diminuiu. O cheiro do café fresco pela manhã desapareceu, e aos poucos até a presença de Dona Augusta parecia se tornar um incômodo ali. "Senhora Augusta, o almoço está pronto", anunciou Renata em voz neutra, sem sequer entrar no quarto. A idosa sentiu outra fisgada forte em sua cabeça e levou a mão até atrás da orelha direita. Era sempre ali, um ponto preciso, como se algo estivesse enterrado em sua pele. "Já vou", respondeu, embora soubesse que sua voz saía mais fraca do que deveria. Henrique não estava em casa. Como sempre, passava os dias resolvendo negócios, investimentos, reuniões, cifras e contratos milionários. Filho único de Augusta, crescera ouvindo dela que dinheiro nunca deveria ser mais importante que pessoas. No entanto, agora, aos 42 anos, Henrique era um dos maiores gestores de investimentos da cidade. Trabalhava com empresários poderosos, grandes fortunas, fundos internacionais. O telefone nunca saía de sua mão. E a própria mãe acabava ficando em segundo plano. Assim, Dona Augusta engoliu a dor e, como fazia desde sempre, foi caminhando em direção à mesa de jantar. Mas algo mudou naquele instante. Ao entrar na cozinha, viu Renata parada, encarando-a em silêncio, como se estivesse analisando cada detalhe do seu rosto. A expressão da nora era estranha. Não havia gentileza, tampouco raiva explícita. Havia um tipo de cálculo frio em seus olhos. "A senhora anda se machucando muito na cabeça?", perguntou de repente, quase casualmente. Augusta congelou. "Como assim?", Renata deu de ombros enquanto ajeitava um guardanapo ao lado do prato. "Está sempre reclamando de dor. Às vezes a idade causa essas coisas: fragilidade, perda de equilíbrio, confusão." A palavra confusão ecoou dentro da cabeça de Augusta com mais força do que a dor em seu couro cabeludo. Ela não era confusa, sempre foi lúcida. Sempre soube exatamente o que dizia, o que ouvia, o que percebia. "Eu sei o que estou sentindo", respondeu, encarando Renata com firmeza. "E isso não é coisa da idade." Renata sustentou o olhar por alguns segundos antes de virar-se novamente para o fogão. "Então deve ser psicológico. A senhora vive muito tempo sozinha nesse apartamento quando Henrique sai. Isso afeta a mente." O silêncio seguiu pesado sobre a mesa. Dona Augusta se sentou lentamente, mas a dor voltou, forte, como uma pressão profunda no topo da cabeça. Seu rosto se contraiu de leve e ela tentou disfarçar. Foi nesse momento que a porta de serviço do apartamento se abriu. "Bom dia", disse uma voz feminina e jovem, acompanhada do som de uma bolsa sendo colocada no chão. Era Jéssica, a nova faxineira.
Havia começado há apenas 3 dias, indicada por uma conhecida do porteiro. Ganhava pouco, mas trabalhava com dedicação e respeito. Tinha mãos cuidadosas, sorriso simples e olhos atentos a tudo. "Bom dia, Dona Augusta", cumprimentou animada. "Posso começar pela sala hoje?" "Claro, minha filha", respondeu a idosa, sorrindo pela primeira vez naquela manhã. Renata apenas lançou um olhar rápido na direção da funcionária. Um olhar carregado de desconfiança. Enquanto Jéssica organizava algumas coisas pelo ambiente, seus olhos perceberam algo imediatamente estranho na postura de Dona Augusta. A forma como ela levava a mão à cabeça, a forma como fechava os olhos em pequenos espasmos de dor. Após alguns minutos, enquanto passava o pano pela mesa, ela se aproximou com cuidado e falou em voz baixa. "Dona Augusta, me desculpe a pergunta, mas a senhora está sentindo alguma coisa na cabeça?" Augusta engoliu em seco. "Há dias. Uma dor estranha, menina, como se algo estivesse espetando aqui dentro." Jéssica franziu o senho, inclinando-se um pouco para observar melhor o couro cabeludo exposto entre os fios brancos. "A senhora deixa eu dar uma olhada mais de perto depois? Eu vejo muito disso. Minha avó sofria de umas coisas parecidas. Às vezes não é o que os médicos pensam." Do outro lado da cozinha, Renata parou por um segundo e, em silêncio, apertou com força o pano de prato em suas mãos. Seus olhos cruzaram com os de Jéssica por um breve instante. Um olhar carregado de ameaça que dizia mais do que 1000 palavras. Dona Augusta não viu, mas Jéssica viu. E naquele momento entendeu que aquela dor na cabeça da idosa e o comportamento da nora não tinham nada, absolutamente nada, de normal. A primeira garfada de Dona Augusta foi acompanhada por uma fisgada tão intensa que ela teve que fechar os olhos. O talher quase caiu de sua mão. "A senhora está bem?" perguntou Jéssica, que dobrava um pano perto da pia. Renata levantou os olhos por um breve instante, avaliando a situação, e logo voltou a mexer no celular, como se nada estivesse acontecendo. "Deve ser só pressão", murmurou a idosa, tentando manter a dignidade. "Não quero incomodar ninguém." Mas não era apenas pressão, era uma dor penetrante, localizada demais para ser normal. Algo ali não estava certo. Jéssica percebeu. Ela estava acostumada a observar detalhes. Criada por uma avó rígida e doente, aprendera desde cedo a diferenciar uma dor comum de uma dor que escondia algo pior. "Dona Augusta, depois do almoço, se a senhora permitir, eu posso olhar melhor seu couro cabeludo. É só uma olhadinha, prometo que vou ser delicada." A idosa assentiu com a cabeça, grata por finalmente alguém levá-la a sério. "Faça isso, minha filha, porque os médicos que meu filho me leva parecem sempre com tanta pressa. Nem olham direito para mim." Renata apertou os lábios. "Com todo respeito", ela interrompeu. "A Jéssica veio aqui para limpar a casa, não para fazer diagnóstico médico." O tom estava carregado de desprezo. "E mesmo assim, ela é a única que se preocupa", respondeu Augusta, encarando a nora pela primeira vez com uma firmeza que há muito tempo não demonstrava. O silêncio pesado pairou na cozinha. Renata apenas pegou a bolsa e as chaves, se preparando para sair. "Tenho um almoço importante. Não estarei em casa a tarde inteira. Tentem não bagunçar muita coisa." Ela lançou um último olhar gélido sobre Dona Augusta e outro ainda mais duro sobre Jéssica, antes de sair batendo a porta. No mesmo instante, Augusta soltou um longo suspiro. "Essa mulher me dá um arrepio na alma, Jéssica." "Eu também senti isso", confessou a jovem em voz baixa. "Mas, por favor, não se preocupe agora. Vamos cuidar da senhora." Levantando-se com cuidado, Dona Augusta foi conduzida até o sofá da sala. A claridade que entrava pela janela iluminava os fios brancos e deixava o couro cabeludo mais visível. Jéssica separou um pente fino, uma pequena lanterna que sempre carregava na bolsa, e com delicadeza começou a separar as mechas do cabelo da senhora. "Se doer, a senhora me fala, tá bom? Está doendo o tempo todo, querida, mas pode continuar." Conforme o pente passava entre os fios,
Jéssica percebeu pequenas elevações na pele, pontinhos quase invisíveis, escondidos pela densidade do cabelo. Ela aproximou a lanterna e seu rosto mudou completamente. Meu Deus! O que foi, menina? Perguntou Augusta com o coração acelerado. Tem algo aqui, bem pequeno, debaixo da sua pele. Parece metal. A palavra ecoou pesada. Metal? É como um grampinho, uma pontinha de metal. E não é só um, tem vários. A mão de Dona Augusta tremeu. Você tem certeza do que está vendo? Tenho, e isso não veio parar aqui por acidente, Dona Augusta. Isso é coisa de gente maldosa, de alguém que quis lhe causar dor. A idosa sentiu um gelo percorrer sua coluna. Mas quem faria uma coisa dessas comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém. Jéssica engoliu seco, lembrando-se do olhar de Renata, da frieza, do jeito silencioso e controlado. Quantas pessoas têm contato direto com a senhora aqui nessa casa? Só a Renata, o meu filho quando chega tarde, e agora você, minha filha. Silêncio. As duas se entreolharam. Ambas pensaram na mesma pessoa. Dona Augusta, a senhora já percebeu se essas dores começaram depois que a Renata passou a cuidar do seu cabelo? Jéssica perguntou com extremo cuidado. E então, a lembrança veio como um clarão. Renata insistindo em arrumar seu cabelo antes de visitas. Renata dizendo que os fios brancos precisavam de atenção. Renata puxando as mechas com força. Renata ficando tempo demais atrás da sua cabeça, sempre com grampos nas mãos. Os olhos de Augusta se encheram d'água. Meu Deus, foi ela... Jéssica sentiu o coração disparar. Calma, Dona Augusta. A gente não pode acusar sem prova, mas agora sabemos que tem algo aí dentro e precisamos tirar isso com cuidado. E precisamos contar ao Henrique. Ele nunca vai acreditar em mim, chorou a idosa. Ele a ama, menina, ama demais. Então não vamos falar só com palavras, respondeu Jéssica com firmeza. Vamos mostrar as provas. Ela se levantou e foi até a cozinha procurar uma pinça, álcool e gaze. Dona Augusta, eu vou ajudar a senhora, nem que seja a última coisa que eu faça nesse emprego. E enquanto isso, do lado de fora do prédio, Renata estacionava o carro na calçada, retirava o óculos escuro do rosto e digitava uma mensagem em seu celular. Está doendo mais do que imagina, mas ela ainda não descobriu tudo. O perigo estava apenas começando. Dona Augusta permanecia sentada no sofá, imóvel, enquanto Jéssica organizava tudo sobre a pequena mesa de centro. Um pano limpo, uma pinça fina, álcool e algumas gases. A luz da tarde entrava pela janela, formando reflexos dourados que tornavam cada detalhe mais visível no couro cabeludo da idosa. E agora que sabia o que procurar, não dava mais para desver. Havia pequenas elevações sob a pele, quase imperceptíveis a olho nu. Mas, com a separação dos fios, ficavam evidentes. Eram como pontinhos de metal, fincados ali de forma cruel, deliberada. Ai, meu Deus! Dona Augusta murmurou, enquanto Jéssica afastava mais uma mecha. Como alguém consegue fazer isso com outra pessoa? Quem faz isso não vê gente, vê obstáculo, vê problemas, vê alguém no caminho, respondeu Jéssica, num tom baixo, mas firme. Ela molhou um pedaço de gaze no álcool e aproximou lentamente da nuca da senhora. Dona Augusta, eu vou tentar tirar apenas um, para a gente ver se é realmente isso. Se doer muito, a senhora me avisa na hora. Eu aguento, minha filha. Eu já aguento essa dor há dias. Que pelo menos isso acabe logo. Jéssica respirou fundo, tentando controlar o próprio nervosismo. Suas mãos tremiam levemente. Não por medo do que tinha que fazer, mas pelo que aquela situação significava. A pinça tocou suavemente a pele. Dona Augusta apertou os lábios no mesmo instante. Está saindo, sussurrou Jéssica. Houve um pequeno puxão, um incômodo agudo, e então um minúsculo som metálico ecoou na pinça. Clink. Um pequeno grampo de cabelo, fino, enferrujado nas pontas, surgiu à luz. Os olhos de Dona Augusta se encheram de lágrimas. Isso estava dentro de mim. Jéssica colocou o grampo sobre a gaze.
Estava. E não foi por acaso. Alguém fez isso com intenção. A idosa levou a mão ao peito, tentando conter o choro. E ela vinha aqui toda sorridente, arrumando meu cabelo tão delicadamente. Algumas pessoas sabem machucar com um sorriso no rosto, respondeu Jéssica. Mas isso acabou, Dona Augusta. A gente vai tirar todos. E o seu filho vai saber. Ele precisa saber. Mesmo que doa nele também. Jéssica assentiu. Agora, vamos tirar mais um. Bem devagar. Enquanto ela voltava a separar os fios com cuidado, outra cena acontecia fora daquele apartamento silencioso. Em um restaurante sofisticado na Avenida Paulista, Renata mexia lentamente o canudo de seu drink, observando seu próprio reflexo no vidro ao lado. Um reflexo impecável, sem rachaduras, sem falhas aparentes. Mas por dentro, uma tempestade bem calculada. Ela pegou o celular novamente e digitou outra mensagem. Ela sente a dor todos os dias e ele continua sem perceber nada. O telefone vibrou quase imediatamente. Continue. Quanto mais ela enfraquecer, melhor para nós. Renata sorriu discretamente. Está tudo sob controle. Voltou a guardar o aparelho na bolsa. Cruzou as pernas elegantes e ergueu o queixo como alguém que já se sentia vencedora. Na sala do apartamento, Dona Augusta sentia outra pontada ser arrancada da sua cabeça. Já é o terceiro, Dona Augusta. Sobre a gaze agora repousavam 3 grampos. 3 provas silenciosas de uma crueldade escondida. Quantos mais, Jéssica? Perguntou a idosa com a voz trêmula. Pelo que estou vendo, vários. Meu Deus do céu! Ela chorava agora, sem conseguir conter. Mas não chore, por favor. Jéssica segurou sua mão. A senhora vai se libertar disso. Eu prometo. Dona Augusta apertou os dedos de Jéssica com força inesperada. Você podia ter fingido que não viu nada. Podia ter feito seu serviço e ido embora. Mas escolheu me ajudar. Jéssica engoliu seco. Porque a senhora me lembra a minha avó. E porque nenhuma pessoa merecia sentir essa dor em silêncio. O dinheiro do seu filho não compra caráter. Mas a senhora tem uma alma bonita. As duas se emocionaram. E naquele instante, um barulho de chave girando na fechadura cortou o momento. O coração de Jéssica disparou. Dona Augusta levantou o olhar apavorada. A porta começou a se abrir. O Henrique não chegaria a essa hora. Ela sussurrou em pânico. Jéssica rapidamente escondeu os grampos dentro de um guardanapo, fechou a maleta improvisada e se levantou. A maçaneta girou mais uma vez, e a voz feminina ecoou pelo corredor. Já chegaram a alguma conclusão sem mim? Renata estava de volta, e desta vez não havia mais espaço para fingimentos. O som da porta se fechando ecoou como um aviso dentro do apartamento. Renata entrou calmamente, retirando a bolsa do ombro com a mesma elegância de sempre. Seus olhos varreram a sala em segundos. Viu Dona Augusta sentada, pálida, olhos marejados. Viu Jéssica em pé, próxima demais da idosa. E viu sobre a mesa um pano dobrado de forma apressada, escondendo algo. Seu rosto, por fora belo e sereno, ficou ligeiramente mais tenso. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, fingindo certa preocupação. A senhora está passando mal outra vez? Dona Augusta não respondeu de imediato. Seu olhar estava diferente, mais atento, mais consciente. Jéssica percebeu. Dona Renata, a senhora costuma colocar grampos de cabelo na Dona Augusta? Ela perguntou de forma direta, surpreendendo até a si mesma com a coragem. Renata parou. Como é que é? Grampos de metal. A senhora coloca neles durante os penteados dela? Ou usa algo que poderia se soltar? O silêncio foi pesado. Por que essa pergunta? Renata riu, seca. Você virou médica agora? Não, mas eu sei reconhecer quando tem algo errado. Jéssica deu um passo à frente. E eu acabei de retirar 3 grampos de dentro do couro cabeludo da Dona Augusta. O rosto de Renata empalideceu por um segundo apenas, mas foi suficiente. Isso é um absurdo, ela reagiu. A senhora deve estar alucinando junto com ela. Essa mulher tem 76 anos, já não sabe o que é real.
Eu sei exatamente o que é real. Dona Augusta respondeu pela primeira vez com a voz firme. E é real que eu senti cada um desses grampos sendo enfiados na minha cabeça, como uma tortura escondida em carinho. Renata manteve o sorriso, mas apertou a própria mão até as unhas marcarem a palma. A senhora está delirando, minha querida sogra. Eu sempre cuidei do seu cabelo com tanto carinho. Carinho não dói assim, interrompeu Jéssica. Ela foi até a mesa, abriu o pano devagar e revelou os 3 grampos pequenos sobre a gaze manchada de sangue seco. Renata prendeu a respiração por um instante. Isso pode ter sido qualquer coisa, algum acidente, ela murmurou. Então explique por que estavam dentro da cabeça dela, Jéssica rebateu. E explique também por que ela só começou a sentir essas dores depois que a senhora passou a insistir em cuidar do cabelo dela todos os dias. Dona Augusta fechou os olhos por um breve momento, recordando. Quantas vezes Renata dissera: "Deixa que eu ajeito. Seu penteado está horrível. Grampos são melhores do que faixas, sogra." E quantas vezes ela apenas aceitou, por amor ao filho, por não querer conflito. "Eu confiei em você, Renata", Augusta murmurou em lágrimas. "Te aceitei dentro dessa casa, dentro da nossa família. A senhora está sendo ingrata." Renata disparou. "Tudo que eu fiz foi para ajudar. Essa é a gratidão." Naquele instante, o celular de Jéssica vibrou dentro do bolso do avental. Mas o que Renata não percebeu é que ele já estava gravando. A jovem havia apertado o botão de gravação segundos antes, aproveitando o clima tenso. Toda aquela conversa estava sendo registrada. "Então diga", Jéssica continuou mantendo o tom firme, "por que fazia isso com ela? Por que machucar uma senhora que nunca fez nada contra você?" Renata engoliu em seco, avaliando o ambiente. Não podia explodir. Não ali, não ainda. "Você está passando dos limites", ela rosnou. "Está esquecendo seu lugar nesta casa. Meu lugar nesta casa é ajudar, não compactuar com violência." Jéssica encarou de volta. Dona Augusta observava as duas, sentindo algo que há muito tempo não sentia. "Proteção. Você só queria me enfraquecer, não é?" murmurou a idosa. "Me deixar debilitada, confusa, até que ninguém mais levasse minha palavra a sério." Renata desviou o olhar, mas não respondeu. E o silêncio naquele momento foi a maior confissão. "Eu vou contar tudo para o Henrique", Augusta decidiu com a voz trêmula, porém decidida. "Isso seria um erro", Renata respondeu imediatamente, agora sem conseguir esconder a irritação. Ele não acreditaria em uma velha confusa e numa empregada interesseira. Jéssica sentiu um frio na espinha. "Ele vai acreditar nas provas", respondeu, tocando discretamente o bolso onde o celular gravava tudo. "Provas?" Renata arqueou a sobrancelha. "O suficiente para que ele escute a verdade." O rosto de Renata endureceu por completo. "Ou você desliga essa droga agora, ou vai se arrepender de ter entrado nessa casa." A ameaça ficou pairando no ar. Dona Augusta segurou o braço de Jéssica com força, assustada. "Fique calma, minha filha. Eu não tenho medo", Jéssica respondeu, encarando Renata nos olhos. "Porque agora não é só a senhora que sabe do que ela é capaz." As duas se encararam em silêncio, enquanto o relógio da sala marcava cada segundo. Cada tic-tac parecia anunciar que algo muito maior estava prestes a explodir. E Renata sabia disso. Ela apenas precisava decidir se iria atacar primeiro ou se iria esperar Henrique chegar em casa. O ar dentro da sala parecia pesado demais para ser respirado. Renata caminhou lentamente até a cozinha, mas não era uma retirada. Era uma forma de manter distância o suficiente para pensar e, ao mesmo tempo, continuar no controle da situação. Dona Augusta permaneceu imóvel no sofá, com os olhos fixos no chão. A cabeça latejava em ondas, mas, curiosamente, pela primeira vez em muito tempo, a dor parecia menor. Como se, só de saber a verdade, seu corpo tivesse começado a reagir. Jéssica, por outro lado, permanecia de pé, em alerta. "Dona Augusta, a senhora consegue se levantar um pouco?"
Quero finalizar de tirar tudo com mais calma no quarto. Lá tem mais luz natural perto da janela. A idosa assentiu lentamente. Consigo sim, minha filha. Me dê o braço. As duas se levantaram juntas, num gesto quase maternal, e começaram a caminhar pelo corredor. Era um passo de cada vez, como se toda a casa tivesse se tornado um território hostil. Ao passarem pela cozinha, Jéssica percebeu que Renata as observava através do reflexo do micro-ondas, fingindo organizar as panelas. Não precisa se preocupar, Renata disse sem sequer virar o rosto. Eu já avisei meu marido que a mãe dele não está se sentindo bem. O coração de Jéssica disparou. Você falou com ele? Perguntou Dona Augusta, surpresa. Claro, eu sou a esposa dele. É o meu dever zelar por tudo nessa casa, inclusive por você, Renata respondeu com um sorriso falso. Zelar não é o mesmo que machucar, murmurou a idosa. Renata parou por uma fração de segundo. Depois voltou a mexer nas panelas, como se aquelas palavras não tivessem significado nenhum. No quarto, Jéssica fechou a porta devagar. A senhora está segura aqui comigo, ok? Ela parece outra pessoa, Jéssica. Eu nunca vi esse lado dela. É porque ela não é essa pessoa doce que finge ser. A senhora sempre viu a imagem que ela queria mostrar. Com cuidado, Jéssica voltou a afastar as mechas do cabelo branco. E mais grampos começaram a aparecer. Alguns mais profundos, outros mais recentes. Meu Deus, quantos ela colocou! Mais do que a senhora imagina. Um a um, com paciência e delicadeza, Jéssica foi removendo. Cada pequeno grampo era como se libertasse um pouco da dor, mas também revelasse uma camada mais profunda de traição. Quem faz isso guarda muito ódio dentro de si, murmurou Jéssica. Ela queria me apagar, me deixar fraca, doente, para eu não incomodar mais, Augusta sussurrou. Do lado de fora do quarto, Renata se aproximou da porta sem que elas percebessem e ficou ali, parada, ouvindo. Seus olhos se estreitaram quando ouviu o tilintar do metal sendo jogado na gaze. Ela respirou fundo, pegou o celular e digitou. Ela está quase acabando. A velha já está mais consciente. Precisamos acelerar. Uma resposta veio em poucos segundos. O filho chega hoje. Faça ele escolher. Renata travou a mandíbula e se afastou da porta lentamente, como quem trama algo que pode mudar tudo. Poucos minutos depois, ouviu-se o som do elevador chegando ao andar, seguido do barulho de passos no corredor. O som inconfundível da chave na fechadura. Dona Augusta congelou. É o Henrique. Jéssica engoliu em seco. Ela sabia. Aquele momento mudaria o rumo de tudo. A porta se abriu e a voz de Henrique ecoou pela casa. Amor, mãe, o que está acontecendo aqui? Renata correu até a sala e imediatamente o abraçou. Eu fiz de tudo para ajudá-la, mas ela está cada dia pior, Henrique. E agora a sua funcionária está colocando coisas na cabeça dela. Literalmente. Jéssica apertou os punhos. Dona Augusta começou a chorar. Não, meu filho, é ela. É a sua esposa. Ela me machucou. Henrique ficou paralisado no meio da sala. De um lado, a mulher que ele confiava. Do outro, sua própria mãe. E no meio, uma verdade pronta para explodir. Nesse exato momento, Jéssica deu um passo à frente. Mas antes de você descobrir o que ela fez, antes de saber se Henrique vai acreditar ou não, eu quero te fazer uma pergunta bem séria agora. Se você chegasse em casa e visse a sua mãe acusando o seu esposo ou esposa de algo tão grave, em quem você acreditaria primeiro? E me conta também, de qual cidade ou país você está me ouvindo agora? Eu adoro descobrir até onde essas histórias chegam. Se essa história está mexendo com você, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que acredita que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Agora volta comigo, porque o que vai acontecer a partir daqui, ninguém nessa casa está preparado para enfrentar. Henrique ainda estava parado no centro da sala, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A cena era absurda demais, até para seu próprio raciocínio lógico. Sua mãe chorando.
Jéssica com o rosto fechado, mas firme. Renata agarrada ao seu braço como uma vítima. O que é isso tudo? Ele perguntou por fim. Alguém vai ter que me explicar com calma. Agora. Eu tentei evitar isso, Henrique. Renata falou primeiro, num tom baixo, quase choroso. Mas sua mãe está fora de si. E essa menina, ela está colocando coisas na cabeça dela. Jéssica deu um passo adiante. Eu não estou colocando nada na cabeça de ninguém, ela afirmou, erguendo a gaze manchada. Eu estou tirando aquilo que a senhora colocou. Henrique arregalou os olhos. O que é isso, Jéssica? Ela estendeu a mão com cuidado. Na gaze estavam os grampos, pequenos, enferrujados, manchados de sangue seco. Isso estava dentro da cabeça da sua mãe, patrão. O silêncio pesou como chumbo. Renata soltou um riso nervoso. Que absurdo, Henrique. Ela deve ter colocado isso ali antes. Ou tirou de algum lugar para incriminar. Cala a boca, Renata. Dona Augusta finalmente ergueu a voz, mais firme do que em anos. Eu senti cada um desses entrando em mim pelas suas mãos. Henrique girou para ela, em choque. Mãe, você tem certeza do que está dizendo? Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto enrugado. Filho, eu nunca menti para você, nem quando a vida me machucou, nem quando aceitei tudo calada para não te preocupar. Ela respirou fundo. E agora eu estou dizendo, foi ela, a sua esposa, quem fez isso comigo. Os olhos de Henrique começaram a se encher de dúvida. Ele olhou para Jéssica. Você tem como provar isso? Jéssica assentiu lentamente. Tirou o celular do bolso e apertou o botão de áudio. A voz de Renata ecoou pela sala. Ou você desliga essa droga agora, ou vai se arrepender de ter entrado nessa casa. Depois, outra parte. Ela está quase acabando. A velha já está mais consciente. Precisamos acelerar. Henrique sentiu o rosto empalidecer. Renata, você escreveu isso? Ela engoliu em seco. Isso pode ser forjado. Hoje em dia qualquer coisa é manipulável. Mas essa é a sua voz. Ele retrucou com os olhos fixos nela. Ela não respondeu. Sua respiração começou a acelerar. Eu fiz tudo isso por você, Henrique. Ela sussurrou, mudando a estratégia. Toda essa casa, todo esse conforto, tudo isso, eu cuidei, eu protegi. Sua mãe sempre foi um obstáculo, uma sombra sobre a sua vida. Dona Augusta fechou os olhos, sentindo o golpe mais doído que todos os outros. Você queria me apagar, murmurou ela. Eu queria proteger a nossa vida. Renata começou a se exaltar. Até quando você acha que ele teria que sustentar você? Até quando sua existência iria atrasar tudo? Aquelas palavras foram como um tiro silencioso dentro da sala. Henrique levantou a mão. Chega. A voz dele saiu pesada. Você passou do limite. Renata, então, mudou completamente de semblante. O sorriso desapareceu. O tom doce sumiu. Seu olhar ficou frio. Já que descobriram, então já não importa mais fingir. Ela disse, caminhando lentamente pela sala. Eu só estava adiantando um processo que seria natural. O quê? Jéssica sentiu um arrepio percorrer a espinha. O processo de matar uma idosa em silêncio? Renata sorriu torto. Deixar o caminho livre, ela respondeu. Deixar heranças no lugar certo. Deixar o que me pertence seguro nas minhas mãos. Henrique deu 2 passos para trás. Você enlouqueceu. Não, eu só fui a única lúcida nessa família. De repente, Renata se virou bruscamente para Jéssica. E você foi longe demais, disse, avançando em sua direção. Jéssica não recuou, mas seu coração batia como nunca. Encosta nela e eu chamo a polícia agora, Henrique ameaçou. Renata parou por um segundo, mas o ódio em seus olhos já não tinha mais volta. Isso ainda não acabou, ela sibilou. Vocês não fazem ideia do que estão mexendo. O celular de Jéssica vibrou. Ela olhou. Uma notificação anônima. Saia dessa casa agora se quiser continuar viva. Ela levantou o olhar para Renata. E naquele instante entendeu. A verdadeira guerra estava apenas começando. O apartamento, que sempre fora silencioso e elegante,
Parecia agora uma espécie de tribunal improvisado. Ninguém se movia. O ar estava pesado, denso, quase irrespirável. Renata permanecia parada no meio da sala, com os braços cruzados, observando os três como uma serpente acuada, mas jamais rendida. Henrique olhava para ela como se estivesse vendo uma estranha, a mulher que ele escolhera para dividir a vida, a mulher em quem confiara tudo. Agora era apenas alguém irreconhecível. Quem mais sabe disso? Ele perguntou com a voz rouca. Não importa quem sabe, Henrique. Renata respondeu fria. O que importa é quem manda. E esse sempre foi você, ou deveria ser. Mas você sempre foi fraco demais para enxergar o que precisava ser feito. Dona Augusta, sentada no sofá, sentia uma mistura de dor e coragem. Você entrou na minha casa como filha, ela murmurou, e saiu como meu algoz. Renata arqueou a sobrancelha. Você saiu sozinha, Augusta. Sempre esteve no meu caminho. Jéssica respirou fundo antes de falar. Eu encontrei mais grampos, dona Renata. Uns antigos, outros recentes. Isso foi feito durante meses. Henrique fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, algo havia mudado ali dentro. Por que você não me contou antes, mãe? Ele perguntou, agora em direção à idosa. Porque você sempre a defendia, meu filho. Augusta respondeu em lágrimas. E eu não queria te perder por causa de uma mulher. Aquelas palavras doeram mais que qualquer punhal. Henrique se virou com o olhar fixo em Renata. Você destruiu o que eu tinha de mais sagrado, a confiança. Renata avançou um passo. Eu fiz isso por nós, ela gritou. Sem ela, você teria finalmente me ouvido. Eu seria a única voz na sua vida. Henrique balançou a cabeça em negação. Você não queria ser minha companheira. Ele engoliu seco. Você queria ser minha dona. Aquilo pareceu atingir Renata como um golpe direto no orgulho. Ela se virou bruscamente, pegou uma jarra de vidro da mesa e a arremessou contra a parede. O objeto explodiu em pedaços. Dona Augusta gritou. Jéssica correu instintivamente para a frente dela. Chega, Renata! Henrique finalmente gritou, num tom que estremecia as paredes. Sua voz nunca havia sido assim. Você não encosta mais em nenhuma dessas duas mulheres. Nem hoje, nem nunca mais. Renata olhou em volta. Sabia que tinha perdido. Mas ainda precisava de uma última tentativa. Ela suavizou o rosto, aproximando-se de novo de Henrique. Você vai jogar tudo fora por causa dela? Apontou para Augusta. Por causa de uma empregada? Eu vou jogar fora tudo que é falso. Ele respondeu. E você é a maior mentira da minha vida. Renata riu, um riso quebrado. Sem mim, você não é nada. Ele a encarou. Sem você, eu volto a ser quem eu sou. O som do interfone ecoou naquele instante. Senhor Henrique Pacheco, Polícia Civil. Abra, por favor. O silêncio voltou a tomar o ambiente. Renata gelou. E o que você fez? Ela sussurrou. Henrique não respondeu. Apenas caminhou em direção ao interfone e liberou a entrada. Poucos minutos depois, 2 policiais subiam pelo corredor e entravam no apartamento. Um deles se aproximou. Recebemos uma denúncia sobre agressão e maus tratos contra idosa neste endereço. Renata deu um passo para trás. Isso é um equívoco, ela tentou argumentar. Mas Jéssica estendeu a gaze, mostrou os grampos, colocou o celular para o policial ouvir a gravação. A expressão do agente mudou completamente. Senhora Renata Monteiro, a senhora está detida por agressão, violência contra idoso e tentativa de lesão grave. Dona Augusta chorou em silêncio. Não de medo, mas de alívio. Renata ainda tentou falar algo, mas as algemas já fechavam em seus pulsos. Ao ser conduzida para fora, ela virou o rosto uma última vez para Henrique. Você vai se arrepender disso, ela rosnou. Henrique não respondeu. Não havia mais nada a ser dito. A porta se fechou. O silêncio voltou, mas dessa vez não era um silêncio de dor, era um silêncio de libertação. Dona Augusta levantou o olhar lentamente para o filho. Você acreditou em mim? Henrique se ajoelhou à sua frente.
segurando seu rosto com cuidado. Me perdoa, mãe, por ter demorado tanto a te enxergar de novo. Jéssica observava a cena, com os olhos marejados. Ela nunca esperou ser parte de algo tão grande. Naquele momento, ela não era uma simples faxineira. Ela tinha sido a mão que arrancou não só grampos, mas também a mentira. E lá fora, Renata estava sendo levada embora. Mas algo dizia que essa história ainda não tinha terminado completamente. Os dias que se seguiram à prisão de Renata foram diferentes de tudo que aquela casa já havia vivido. O silêncio que antes parecia opressivo, agora era leve. Dona Augusta permanecia descansando em seu quarto, com a janela aberta, sentindo o vento tocar suavemente seu rosto. Os curativos no couro cabeludo eram trocados 2 vezes por dia, sempre com cuidado, sempre com carinho. As dores diminuíam a cada amanhecer. Parece até que estou voltando a viver, Jéssica, ela murmurou, enquanto a jovem limpava delicadamente a região antes inflamada. A senhora está assim, só estava aprisionada por algo que nunca mereceu, respondeu Jéssica com um sorriso singelo. Henrique agora chegava mais cedo do trabalho. Sentava-se ao lado da mãe para o café da tarde, ouvia suas histórias, segurava sua mão. Era como se, depois de tanto tempo, ele finalmente estivesse enxergando quem ela sempre havia sido. Eu devia ter percebido antes, ele dizia frequentemente, mas eu estava cego por uma imagem que construí sozinho. O importante, meu filho, é que agora você enxerga, ela respondia. Jéssica continuou indo todos os dias, mas seu papel já não era mais o mesmo. Ela deixou de ser só a faxineira. Ela passou a ser presença, proteção, companhia, até que numa tarde, Henrique a chamou na varanda. Jéssica, tudo que você fez aqui mudou minha vida, a minha e a da minha mãe. Não posso fingir que foi só o seu trabalho. Ela abaixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer pessoa de coração faria, mas nem todo mundo tem esse coração, ele respondeu. E é por isso que eu quero que você continue aqui, só que não mais como funcionária. Jéssica franziu a testa. Como assim? Eu quero que seja minha assistente pessoal. Quero confiar a você coisas que eu jamais confiaria novamente em qualquer outra pessoa. Ela ficou em silêncio por um instante. Eu não tenho estudo para isso, Dr. Henrique. Você tem algo muito mais raro do que um diploma, ele respondeu. Você tem caráter. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu aceito, com a condição de nunca deixar Dona Augusta sozinha de novo. Ele sorriu. Essa também é a minha condição. Enquanto isso, em um distante centro de detenção, um interrogatório acontecia. Renata estava sentada diante de uma mesa fria, os olhos fixos no nada. A senhora está sendo investigada não apenas por agressão à idosa, disse o policial, mas também por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de patrimônio familiar. Ela ergueu o olhar surpresa. Que tipo de esquema? Detectamos movimentações suspeitas vindas do seu computador pessoal. Transferências para contas em nomes falsos. E tudo indica que a principal beneficiária seria você. A expressão dela congelou. Isso é um absurdo. Temos registros suficientes para aprofundar isso na justiça. Ele continuou. Inclusive mensagens onde a senhora falava em acelerar o processo e liberar o caminho. Renata engoliu em seco. Ela nunca imaginou que tudo seria descoberto, nem que deixaria rastros tão evidentes. De volta à mansão, Dona Augusta chamou Jéssica para se sentar ao seu lado. Você sabia que a Renata mexia no dinheiro do Henrique? Ela perguntou com voz serena. Eu desconfiava, mas não tinha certeza. Ela queria me apagar para ninguém questionar nada. Augusta suspirou. Mas Deus mandou você no lugar certo, na hora certa. Jéssica segurou sua mão. Talvez eu só tenha ouvido o chamado, Dona Augusta. Naquele instante, Henrique surgiu diante delas. Mãe, Jéssica, a polícia acabou de ligar. As duas se entreolharam. Encontraram desvios na empresa. Renata vinha roubando uma parte do meu patrimônio há meses. Dona Augusta apenas fechou os olhos em silêncio. Mais uma confirmação. Mais uma ferida.
e mais uma verdade revelada. Mas isso acabou agora. Henrique completou, finalmente esboçando um sorriso leve. Tudo que foi escondido está vindo à tona. E naquele momento, olhando para a mãe e para Jéssica, ele soube. Aquela casa não voltaria mais a ser um lugar de dor. Agora seria um lugar de recomeço. A casa já não era uma questão de móveis, de decoração ou de luxo. Era o ar, a energia, o jeito que o silêncio havia deixado de ser pesado e passado a ser tranquilo. Dona Augusta agora se sentava todas as manhãs perto da janela da sala, sentindo o sol tocar sua pele. Os curativos já eram menores. O couro cabeludo começava a cicatrizar. Mas mais do que isso, algo muito mais profundo estava se curando dentro dela. Uma ferida invisível, uma dor que não era só física. Sabe, Jéssica, ela disse certa manhã, eu achei que já não tivesse mais forças para lutar, mas Deus sempre manda alguém antes da gente desistir. Jéssica sorriu, ajeitando uma almofada atrás das costas da idosa. A senhora só estava cansada de sofrer sozinha. Agora não está mais. Henrique observava as duas da porta, em silêncio. Durante muito tempo, ele acreditou que proteger a mãe era apenas garantir conforto material. Mas ali, naquele simples momento, entendeu algo que nunca havia aprendido nos livros ou nos negócios. Proteger é também escutar, é enxergar, é estar presente. A empresa, aos poucos, voltava à normalidade. As contas congeladas no período da investigação começaram a ser desbloqueadas. Os danos causados pelas ações de Renata estavam sendo calculados e seriam cobrados judicialmente. Ela agora enfrentava acusações sérias: fraude, violência contra idoso, tentativa de manipulação patrimonial. Mas para Dona Augusta, o castigo maior não era a prisão, era a verdade sendo revelada. Eu não desejo mal nenhum a ela, disse um dia em voz baixa, porque quem faz o mal, por dentro já vive em guerra. Jéssica se emocionou ao ouvir aquilo. Era ali que morava a verdadeira grandeza daquela mulher, na ausência de ódio, na capacidade de perdoar. Pouco tempo depois, algo inesperado aconteceu. A história vazou discretamente pela imprensa, sem nomes divulgados, sem escândalos públicos. Mas a mensagem foi clara. Uma idosa sobreviveu a maus tratos dentro da própria casa, graças à coragem de alguém que ousou enxergar o que todos ignoravam. E quando a notícia chegou ao bairro onde Jéssica morava, ela recebeu olhares diferentes pela primeira vez, de respeito, de admiração, de orgulho. Henrique então tomou uma decisão que terminou de transformar tudo. Jéssica, ele falou em tom firme, mas emocionado, eu registrei você oficialmente como sócia em um dos novos projetos sociais da minha empresa. Eu quero ajudar outras mulheres a cuidarem de idosos, de crianças, de quem não tem mais voz. Ela levou as mãos ao rosto incrédula. Doutor Henrique, isso é sério? Muito. Porque graças a você, eu me lembrei de quem eu realmente sou. E agora, quero que isso ecoe muito além dessas paredes. Dona Augusta sorriu, orgulhosa como se fosse sua própria neta. Eu sempre soube, minha filha. Você veio a esse mundo para transformar destinos. Naquela noite, a casa parecia mais iluminada do que nunca. Não pelas lâmpadas, mas pela paz. E enquanto todos dormiam em tranquilidade, algo muito maior ficava evidente. A dor de uma mulher virou a força de muitas. O silêncio de uma idosa virou um grito de verdade. E uma simples faxineira se tornou um anjo de carne e osso. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Uma pergunta que não é sobre essa história, mas sobre a sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu que alguém perto de você estava sofrendo em silêncio e você escolheu acreditar que não era nada? Talvez essa história não seja só uma história. Talvez ela seja um aviso, um chamado,
um espelho. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço uma coisa de verdade. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história. Se inscreva no canal para não perder as próximas. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o bem sempre encontra um caminho. E me conta nos comentários, você teria tido a coragem que Jéssica teve? Às vezes, tudo o que muda uma vida inteira é uma única pessoa que decide não se calar.